Quem me vê assim, pensa que eu já me entreguei ao drama da vida. Uma viúva chata conta histórias. Foi numa noite de lua fraca, sem estrelas, uma escuridão de luz. Frio, aborrecedor que vinha da janela, que passava pelos galhos das árvores sem folhas sequer. Os galhos tão secos que poderiam quebrar com aquele som crocante. Um inverno severo, cortante, cruel. Poderia ser também da sua alma fria e congelante. Já não importava mais qual era a estação que marcaria as nossas vidas. Eu chorava ininterruptamente. Engasgava ali entre soluços e respiração. Ele frio, depois de muitos gritos, agora era uma pedra de gelo em silêncio. Eu quero deixar clara aqui a frieza, porque imaginava muitas coisas românticas na sua cabeça que nunca compartilhava e ainda colocava a culpa em mim por não sentir esse amor. Eu vi que as mãos que tocaram muitos instrumentos agora estavam suadas e trêmulas. Morto em vida, talvez. Eu já estava ali deitado, tentando esquecer uma das nossas discussões que nós já tínhamos evitado há 2 semanas. Ele parecia ter dormido até se acalmar. Eu não queria nem me mexer para não incomodar. Acho que, na verdade, para não me incomodar. Eu levei cerca de 10 minutos para dormir. Quando eu acordei, tudo estava mais escuro ainda. Eu não tenho certeza de que horas eram, mas eu acho que devia ser perto das 3 horas da manhã, porque esse é o horário das coisas bizarras. Eu olhei em volta e senti que o lençol ainda tinha muito sangue. Estava quente. Eu levantei preocupada com ele, mas não consegui ficar de pé. Eu chamei o seu nome muitas vezes. Foi só o que consegui. Eu vi que a luz do banheiro estava acesa, então eu fui rastejando até lá. Eu vi que ele estava dentro da banheira, todo ensanguentado, as pálpebras molhadas agora. Ele cantarolava uma música e chorava, estranho. Pelo menos foi isso que eu vi, mas pensando aqui agora, eu acho que foi só uma coisa que eu inventei. Porque depois do que aconteceu, ele nunca mais estaria vivo. Eu vi que nas suas mãos ele segurava a minha caixinha de madeira, com as pedrinhas reluzentes. Lá dentro tinha alguma coisa.
podia ouvir. Eu ouvi sim. Como que eu fiz aquilo? Eu nem tenho força pra isso. Esse sangue não era meu. Esse sangue não era meu. Então, uma lembrança rápida, um flash veio na minha memória. Ele passava de um lado para o outro ainda, com toda a energia, mas eu tinha arrancado o seu coração. Eu ainda tive tempo de pensar que o que mais me assustava era o fato de ter colocado aquele órgão tão pulsante dentro de uma caixa. Nas minhas mãos eu tinha mais do que só um pedaço de carne. Era um fragmento de uma vida, de um amor, de algo que nunca mais seria o mesmo. Agora, uma viúva, assassina. A minha visão começou a se tornar. O mundo ao redor desapareceu e então eu apaguei. Inverno. Olha ele aí de novo. Na neblina você consegue ver algumas manchas escuras e poucas claras se unindo num abraço. As pessoas esperam por esse embarque numa estação de trem. Eu falo sozinha para organizar as circunstâncias na minha cabeça. Se não fosse uma vida bem cruel agora, eu diria que essa ceninha clichê de encontros e despedidas poderia ser só uma peça de teatro. E se eu fosse só uma atriz, eu faria loucuras como deitar no trilho de um trem ou me agarrar no vagão em movimento, porque no final de contas só me restam os aplausos. É comum as pessoas aplaudirem coisas fora do comum hoje em dia. São aplausos sinceros e vaias no século XXI. Mas como tudo isso poderia ser só uma cena? Se eu sinto aqui a carne viva, na pele, no vazio, mesmo com as malas abarrotadas de coisa de viagem, será que ainda me falta alguma coisa? O meu melhor amigo, ele é um músico incomum. Ele diz que todas as estações combinam com uma música ou um instrumento. E no inverno não tem nada melhor do que escutar o som aconchegante de um piano, mas é que por vezes é um piano assim,
numa sala meio cinza, e as janelas abertas, elas esparramam um dia nublado por tudo, e o som ecoa na penumbra, por umas teclas, e lá fora as pessoas estão todas correndo, agitadas, com a sua fome, a sua sede pelo dia, na correria, sabe? O que você vai tocar hoje? Eu acho que eu só percebi que durante essas 12 horas que nós nos mantemos acordados juntos, quer dizer, além de tudo, tem a questão de que o músico ganha pouco, mas trabalha mais do que o capeta atormenta os seres humanos e mais do que todas as sogras infernizam a vida das suas noras. E aí era essa correria, sabe? A correria do dia, a correria de ter que lavar as roupas, e a correria de lavar as cuecas, a correria de lavar a casa inteira, a correria de lavar a cara, que também já é um pouco meio lavada, e daí tem a correria por do dia, a correria, e hoje eu paro e eu penso, cadê você? Como é que era aquela música que você gostava de tocar? Só pra me ver dançar ridiculamente, porque costumava fazer bem para um coração cansado. Conversar costumava fazer bem para um coração solitário. O que você esperava da nossa história? Queria as palavras mais finas, mais líricas, mais poéticas, mais elegantes? A poesia da vida vivida, ela sempre foi a mais bonita. Era só viver. Simplesmente era só viver. Mas não. Colocaram na minha cabeça que tinha que ser o mais bonito, maior, mais novo. E que a felicidade estava depois de um divórcio. Um casamento que tinha, assim, umas diferenças de personalidade, todas essas coisas, mas a questão é que não é tão simples. Viu como simples é o oposto de complicado? Inverno é o oposto de verão. Extraordinário é o oposto de necessário. Ele nunca foi capaz de levantar uma mão para mim. Nunca. Nem praticou esses outros termos da moda, tipo machismo, opressor. Não, ele era homem. Era um baita homem, mas as nossas diferenças falavam muito alto. Deus me irritava a forma de falar, e a forma de cantar, e a forma de dirigir, de abaixar, de levantar, de deitar, de cozinhar, de me tocar, de me acariciar, até me convencer. Acho que talvez essa já era um bom momento para o divórcio, se é que existe um momento certo para o divórcio. A confusão começa aí. Quando foi a última vez que você foi feliz no casamento? A culpa não é minha se você não quer casar. Que fique bem claro, mas eu quis. Eu quis. E aquele café no inverno,
com ele sentado, tocando um piano. Era tudo que eu precisava. Talvez se nós dois tivéssemos um pouquinho de maturidade, nós tomaríamos esse café na Irlanda, no Canadá ou em Paris, sei lá. Ele queria ver jazz, ele gostava de jazz. Mas não foi nesse inverno que nós viajamos. Nós ainda passamos 2 invernos até irmos para a Europa. E toda vez que ele tocava essas teclas doces, era pra mim. Acho que eu nunca pra ele se afastar da morte, porque lá no fundo eu acho que ele sempre teve a morte como uma amante, mas era pra mim. Eu tenho certeza que era pra mim. Bien sur le nom et des orages, un temps d'amour, c'est l'amour fort. 1000 fois te prie, attendre bagage. 1000 fois te prie, mon oreille. Et chacun nous blessé sur bien dans cette chambre sans berceau, des éclats de vieille tempête. Plus rien ne ressemble à rien. Tu avais perdu les gouttes de l'eau. Et moi je suis de la conquête. Maman, mon Dieu, mon trône, mon merveilleux enfant. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime, je t'aime. Mon amour, mon Dieu, mon trône, mon merveilleux enfant. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Assim chegou a primavera. Essa foi a nossa estação mais apaixonante. As pessoas sempre dizem que nem tudo são flores, mas eu acho que dessa vez foi um pouquinho mais do que isso. Ele chegou com um buquê de rosas vermelhas lindas, eu confesso, mas o problema é que eu não sou muito uma pessoa que sabe cuidar de flores, sabe? Se você me der um chocolate, uma Coca-Cola, disso eu vou dar conta, né? Eu não sei o que fazer com rosas, entende? Talvez eu seja um pouco chata, mas essa é a minha personalidade e você me quis assim. Você me fecha os olhos e sorriu com uma boca um pouquinho menor. Só pra ele não ter chance de me retrucar e corrigir como ele sempre fazia. Assim, essa é a minha personalidade. Você me quis assim. Ele ri. Ele tem um controle.
apaixonante quanto o outono. Porque enquanto a primavera tem as suas cores que são suaves e gentis, o outono vem com toda a força, com as suas cores densas, fortes, profundas, como se elas fossem raízes na terra. Foi num Campo Florido que nós começamos a falar sobre um futuro com filhos. Nós queríamos uma família grande. Fizemos um desafio e a gente tinha que contar até 3 e dizer o número de filhos que nós queríamos. Pronto? 1, 2, 3, 5! Na música. Nós queríamos 5 filhos. Assim ele podia ensinar todo mundo a tocar violão e violoncelo e bateria, e a banda musical todinha já estaria formada. Ele começou a falar sobre comprarmos uma casa maior e um carro maior, e naquele momento ali ele estava tão feliz, não parava de falar um segundo. Parecia até que os nossos filhos já estavam correndo naquele campo. Sabe o que é mais engraçado? Foi ali na próxima primavera que nós sentamos juntos no consultório, de mãos entrelaçadas, eu numa posição bem confortável. O médico sorriu e disse: parabéns, é uma menina. Ele beijou a minha testa e naquele momento ele só queria sair correndo atrás de tudo. Nós já tínhamos o Dom, Jasmine. Aquela florzinha, sabe? Uma florzinha branquinha, pequenininha, que tem um cheiro bem doce. E daí, ele queria passar em todos os lugares, ver tudo. E no caminho pra casa a gente passou numa loja de bebês. As toalhinhas bordadas, e os macacõezinhos, e os sapatinhos. Eu lembro que ele estendeu o vestidinho amarelo. Era um número maior, eu disse pra ele, mas ele falou: não, ela já vai estar correndo daqui a pouco, de um lado pro outro. E eu não ia se achar, eu ia falar não pro vestido da filha dele. Seus olhos ficaram marejados e foi só naquele momento que ele olhou e disse: nossa filha. Meu Deus, e agora eu ia ser mãe? Sem querer quebrar todo o romance de tudo isso, eu só pensei comigo mesma que ninguém sabe ser mãe. Pode até ler uns livros, pode até falar com outras mães, mas tá muito longe de ser mãe. Muito longe. A não ser que aprenda durante o caminho, entende? Mas eu disse pra mim mesma: experimenta. Deixa vir ao mundo. Você vai errar. Você vai aceitar. Você vai olhar nos olhos dessa bebezinha. E quando você olhar de volta pro mundo, você vai olhar pra ele com uma força que vem do vento. Aquele banheiro era apertado, era abafado. Eu me segurei na beira da banheira, mas eu só senti uma gota de suor
ventre. E foi aí que eu senti um líquido começar a escorrer pelas minhas pernas. Agora o banheiro tinha gotas de sangue no chão mesmo. Mas pra mim já parecia um mar vermelho. Dessa vez, a notícia não foi. O médico me sorriu e ele me beijou a boca. Acho que a vida tinha razão. Nem tudo são flores. Uma parte de nós morreu bem ali. Então nós subimos a bordo e fomos em direção à Europa para tentar esquecer esse amor. O meu desafio é andar sozinho. Esperar no tempo os nossos destinos. Não olhar pra trás, esperar a paz em trás. A ausência do seu olhar traz-nos nas asas um novo dia e me ensina a caminhar. Mesmo sendo aprende. Oh, meu Deus do céu, me traz de volta essa menina. Seu amor, não te barro, eu entendo agora. Ensine a guardar. Meu amor, o meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo os nossos destinos, não olhar para trás, esperar a paz que me traz, a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensine a caminhar. Mesmo eu sendo um menino, aprendi a Verão. Nós fugimos do inverno no Brasil. Desembarcamos no porto de Gênova, na Itália. A cidade era tão iluminada, tão linda. Depois da chuva rápida, as calçadas brilhavam como se fossem uns brilhinhos de esperança. Eu só vi ele chegando com as nossas passagens, que iam nos levar direto para a capital, para Roma. Eu lembro que eu pensei, por que você está usando essa bosta de touca? Esse calor dos infernos de Roma? Meu Deus do céu, de onde que você vem? Do
Polo Norte, da casa do Papai Noel, sei lá onde se usa mais essas porcarias de touca, mas agora era da Itália. O verão de Roma é bem intenso, principalmente quando você está desacompanhado. Não que ele não tivesse atravessado o oceano comigo. Atravessou, entrou no mesmo voo, pegou o mesmo trem, mas o problema é que ele não era Paulo. Às vezes eu achava até que ele queria só pegar o outro trem para qualquer estação. Ele odiava muito. Dizer que era o continente dos artistas que são frios e irracionais. Se fosse para ele morar em qualquer outro lugar que não fosse o Brasil, ele queria morar nos Estados Unidos. Queria cinema, e tecnologia e música. Eu também gosto dessas coisas, mas por enquanto eu acho que a Europa me trazia paz e era só o que eu precisava. A cidadezinha era linda. E pelas ruas de Trastevere você sentia um cheiro de massa fresca, de vinho, enquanto você ouvia as conversinhas abafadas das pessoas. Ele andava ali do meu lado, mas parecia que já existia um abismo entre nós dois. As pessoas podiam até dizer que a gente passava por dois amigos, mas eu acho que nem existia mais amizade. Como que uma amizade tão antiga acaba dentro de um casamento? Nós estávamos juntos há 17 anos. Eram 7 anos de amizade, mais 2 de namoro e noivado, até que a gente trocou as alianças numa igrejinha, com um estilo meio gótico, medieval, no centro de Curitiba. Agora eram botas de lã. Ela era um material bem confortável, acolhedor. Tá ali para representar toda a adaptabilidade, o conforto que um casal encontrou um no outro durante todos esses anos sofridos. A mulher é ligada nessas coisas, né? Por mais durona que a mulher seja, ela sempre sonha com todo esse romance, eu acho. Nós sentamos numa mesinha que tinha um guarda-sol em cima, mesmo sendo de noite. Eu lembro que eu pedi uma limonada e um pedaço de pizza, porque, meu Deus, eu estava com muita fome. Mas ele não, ele pediu um restrito. Quem pede restrito é porque tá com pressa. Além de ser uma pessoa amarga. Enquanto a gente estava ali observando as ruínas de Roma, o som dos violões e os casais juntos, apaixonados, os turistas, as famílias, ele só virou a sua xícarazinha de uma vez, sem nem botar açúcar nem adoçante. Tirou do bolso um isqueiro e acendeu um cigarro. E quando fez brasa, ele foi andando para a ponte, que estava ali perto de Trastevere. E com essa atitude ele parecia ser tão dono dele mesmo. Sabe, como se eu nunca tivesse existido nessa sua vida miserável. Quando que ele ia me contar isso? Quando?
realmente eu não imaginei que era ele o fumante da vez. Por que você decidiu me contar assim? Só empurrando goela abaixo. Se você queria atear fogo nos seus pulmões e corroer, por que você me contou desse jeito? Se queria apressar a morte, era só me falar. Eu mesma fazia o serviço pra você. Eu pensei em gritar com ele naquela hora e colocar dentro da nossa lista de frustrações de casal, de um casamento meio falido por um fio, mas eu lembrei que a minha psicóloga disse que nem tudo a gente resolve no grito. Mas no silêncio eu acho que não resolveu nada. Foi bem ali nesse minuto que eu percebi uma coisa sobre mim. Não tinha ficado em silêncio porque eu concordava, ou porque eu tinha evoluído dentro de mim. Mas eu acho que é porque no final das contas eu nem me importava mais a ponto de discutir. Essa reação não foi tão orgânica dentro de mim, foi tão natural. Sabe que Freud dizia que existem duas forças que movem os seres humanos: a libido e a sobrevivência. E libido nesse sentido de pulsão, de vida. E sobrevivência eu não preciso nem falar. Uma chuva fina, rápida, depois veio o aguaceiro. Nós corremos até uma igreja, uma igrejinha linda, uma arquitetura maravilhosa. Depois eu descobri que a igreja se chamava Igreja San Battista di Genovese, ou alguma coisa assim. A portinha entreaberta era quase um refúgio naquele momento. Quando eu entrei, tinha uma moça tocando flauta doce, enquanto as pessoas rezavam, faziam suas preces. Um cheiro de madeira e um cheiro que eu não sabia muito bem se era da igreja, se era de algum fiel lá dentro. Até hoje eu não sei muito bem como funciona na Europa. Não sabia o que fazer, eu não sabia se eu devia pedir uma oração por uma coisa que não existia ou se eu devia pedir por algo que ainda poderia existir. Então, quando escorreu a primeira gota de uma vela, a cera quente escorreu também uma lágrima. Daí a segunda, a terceira, até que eu não parei mais. Por uns 10 minutos, eu acho. Quando eu olhei pra trás, ele estava lá, parado na porta. Não avançava nem recuava. Seus olhos também estavam marejados, mas piscou rápido e secou com as costas das mãos. Eu não disse nada. E nem ele. Eu acho que Roma nos acolhia, mas ela não nos curava. Então chegou o outono. Nós nos mudamos para Florença, porque ele tinha conseguido uma vaga para tocar na orquestra.
Eu deveria ter ficado bem feliz por ele, mas a verdade é que eu fiquei feliz porque eu não queria ir embora da Itália nunca mais. Eu acho que isso ia nos manter ali mais um tempo. Nosso apartamento ficava perto da Ponte Vecchia, no Rio Arno, sabe? E quando você olhava através das janelas, você conseguia ver bem de longe a cúpula de Brunelleschi, lá no fundo. De manhã ele saía cedo para tocar e eu ficava ali, parada, entre os anjos e todas as madonas da Galeria Uffizi, tentando de alguma forma só encontrar um resquício de vida dentro de mim. As noites eram piores assim. Ele chegava cansado e falava alguma coisa sobre o recital, sobre as músicas, sobre estar nervoso, e eu concordava, dizia que estava orgulhosa dele, mas era só para não demonstrar o quanto nós já estávamos distantes um do outro. Teve uma noite que foi diferente. Uma noite ele chegou tarde, tinha uma dessas partituras assim nas mãos, e disse que tinha escrito algo para mim. Eu devia ter dito que era linda, que era uma canção doce, cheia de vida, mas mais uma vez eu não falamos nada. Eu acho que todas as coisas me lembravam o que nós dois perdemos. Eu também aprendi uma música para ele, uma favorita, mas não deu tempo de tocar. Eu não tenho muita coisa para dizer sobre essa estação. Existem coisas que só os casais sabem, que são tão profundas, são capazes de te arrancar a sua alma e não te devolver nada.
Monteiro. Estação final. Nessa noite, ele começou tocando jazz. Queria tocar todos os instrumentos que ele visse pela frente, como se fosse uma banda de uns 4 homens. Vestido branco. Como se fosse meia-noite do dia 31 de dezembro, na beira-mar. A cidade se chama Monteros ao Mar. Fica ali na região de Tinguetelli, na Ligúria, se eu não me engano. Apesar de pouca luz e de uma lua meio fraca, eu só queria molhar os meus pés no mar. Não queria ficar ali mais sozinha, porque eu já estava há muito tempo. Eu precisava de um tempo para pensar como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu só tivesse aceitado a vida como ela é. Agora, quando ele tocava, existia um som diferente. Um som que não era dessa dimensão, um som estranho. E apesar dessa situação, eu nunca soube qual era a última nota, a última cifra, a última pauta, o último arpejo, o último solfejo, o último show, o dia, a noite. Por que você não me avisou que essa era a última música da noite? Ou como as pessoas dizem por aí, a saideira. E foi assim que ele morreu. E por hoje foi só a morte mesmo. Não a morte de um casal, a morte de um sonho, a morte de um jovem, não era a morte agora, em toda a sua plenitude. Todas as vezes que eu desejei a morte de um de nós dois, eu não imaginava que ia ser assim. A gente se protege, se esconde. Meu Deus, era tudo, as diferenças, eram as nossas falhas e até as circunstâncias, os altos e baixos que a vida tem, mas não era um convite, não era uma sentença, não era um convite para um assalto ao coração. Nós já estávamos por aí perambulando e vivendo pela metade, mas meu Deus, não é para ser uma causa que a gente leva no tribunal da vida e é um convite para um assalto no coração. São só essas coisas que a gente diz na hora da raiva, no louco. Essas coisinhas, essas coisiquinhas que a gente solta e que não devem se tornar verdade nunca. A gente se faz de juiz,
nesse relacionamento meio capenga e condena a gente mesmo a umas coisas que a gente não merece. E não porque nós somos bonzinhos ou porque nós somos santinhos. Não. Mas é porque, meu Deus, ele não merecia. Ele não merecia. Apesar de todos os pesares, nós devíamos ser capazes de suportar a dor. E daí, quando você vê, são umas batidas no móvel, umas brigas, um puxão do seu próprio cabelo, todo um estresse, umas brigas por cuspe, umas palavras soltas, daí vem o desleixo. Os mistérios, cada um vivendo a sua vida separado um do outro. Quando você vê, você pegou uma raiva de si mesmo, pegou um ódio, um bicho, é inevitável. Mais uma vez eu digo que foi sem chance. Foi rápido, foi um ataque forte, rápido, sem vida, vazio. O trem chega e tu olha ali sozinho no vagão vazio. Por que você não me avisou que essa era a última música? Não era pra ser a última música. Isso que foi que você fez. Eu sempre estive aqui pronta para viver do seu lado. E você sempre pronto para pegar qualquer trem que fosse para qualquer estação. Largue isso. Largue isso. Olha, essa família, esse casamento só está de pé porque eu lidei com paciência. Ah, silêncio é sinônimo de paciência. Entendi. Que essa dor, ela é muito intensa. E sou eu que tenho culpa da sua dor. Todos nós temos as nossas lutas dentro de nós. Todo mundo. É sua responsabilidade, sim. Um tem que cuidar do outro. No casamento, nas finanças, na vida sentimental, na vida relacional, na vida emocional. Quem que é você para me falar sobre zelo dentro do relacionamento, sendo que você nunca estava aqui, nunca estava presente? Eu repito. Fiz a minha parte. Você é um defunto. Você é frio. Me diz como que você se importava. Você deveria saber que Você, aí que tá o problema. Eu não faço ideia do que se passa dentro de você. Mas deveria. Como? Eu não sei. Dá um jeito. Um jeito? Poxa. Não sei. Olha, eu presto atenção. Se eu estou discutindo aqui na Itália, é porque eu presto atenção. Você acha que isso é um sinal? Discutir. A gente devia estar aqui, sei lá, bebendo vinho e tomando qualquer taça de vinho com queijo, com macarrão, sei lá. Isso seria olhar pra mim, olha pra mim. É você sempre me condenando como se fosse uma santa. Não, não vem me falar de santidade, não. Você já teve seus mistérios. Jamais. Jamais.
Eu nunca tive olhos para mais ninguém. Inclusive pra mim. Olha pra mim. É sempre o homem. Sempre o homem que trai, que é o infiel. O que Tem você quer certeza? dizer? O que você quer dizer com isso? Não, vem você de novo com esse papo. Olha, é que sempre coube bem você esse romantizar o divórcio, sabe? Mas era você que saía de casa e me deixava largada. Sozinha. Eu me sentia sozinha. Aí foi E lá foi você que disse que nós somos responsáveis um pelo outro desse relacionamento. Foi você. Ele foi lá e arranjou uma outra pessoa, uma outra companhia, é isso? É isso? Para de ser covarde! E Ser você covarde. agora... Ou você cura isso dentro de você de uma vez só, ou você faz logo o que você precisa fazer. Fica me fazendo parecer ser fraco. Para com esse negócio de ficar falando em metáforas. Quer saber? Que se dane. Eu queria ter sido bom com você. Eu queria estar mais próximo. Mas eu não sei fazer isso. Não tem um treinamento para o casamento. Do nada, você acorda do lado de alguém que você nem conhece, uma pessoa estranha, cheia de manias e cheia de chatices. E o passado assombroso. O presente que até então você era livre, sozinho. Eu decidi assim minhas coisas e pronto. Agora um futuro. Um futuro que parece desabar, parece escorregar por dentro dos dedos. E tudo que você sempre sonhou vai para o lado oposto. Os caminhos se dividem. Olha, faz muito tempo que a gente não concorda com muita coisa, mas se tem alguma coisa que a gente concorda é nesse divórcio. Mas pelo amor de Deus! Alguém tem que dizer que isso aqui é uma loucura! Isso é uma aventura. Aventura sem freio. E a menina? Fala pra ela. Eu já teria pelo menos uns 3 anos agora. Para de falar dela, por favor. A culpa não foi minha. Eu fiz tudo o que eu pude. Mas quando eu olhei, o chão estava cheio de sangue. A culpa não foi minha. Nem minha. Nem minha. E mesmo não sendo culpa de ninguém, ela não tá aqui. Precisa acreditar em mim. Acreditar no quê? Por favor. Acreditar no quê? Esse casamento não tem mais jeito. Tem mais jeito. Isso Disso tudo é sua. é minha. A culpa é sua. Minha! É sua, sim. Toda Sim, vez que porque você não limpava minha casa. Você também não gostava de fazer nada aqui. É sempre sua, sim. Você não teve nem o trabalho de conseguir segurar uma criança dentro do carro. Você não tinha o que fazer. Você matou a minha filha.
Na sala ainda exala um cheiro de mofo e de café. Sabe como eu sei disso? E eu que derramei. Você nunca me perdoou por isso. Ela não disse nada. Preferia assim. Eu sinto falta disso. Sinto falta de prazer de salivar com o aroma espalhado pelo ar de sua torta de maçã com canela e calda de caramelo ou do brócolis com bacon e molho branco. Paladar, audição, visão, olfato e tato. Eu não sei. Não sei. Eu pensei que seria assim. Eu nunca imaginei que seria assim. Pensei que eu fecharia as minhas pálpebras para sempre e vestiria um paletó forçado. Eu odeio roupas sociais. Eu seria enterrado numa caixa do tamanho do meu ego, com hinos fúnebres, flores, lágrimas. Engraçado, né? Ao invés de descansar em paz, eu acordei. Mas agora eu sou outra coisa. Realmente. Eu não sei. Você não me vê, mas não me sente. Não me ouve. Os meus sentidos estão se desfalecendo lentamente. Minha família, meus amigos, minha vida, desaparecendo. E eu vejo flashes. O que eu posso fazer com isso? É como se eu vivesse num mundo paralelo. No mundo dos mortos. Senti tanta dor no peito. De quem era aquele coração? Era meu? Ou era seu? Aquele coração era nosso. Um casamento só tem um coração. Nós passamos pelos invernos, pelos verões, pelas primaveras, pelos outonos. Então nós morremos. Nosso casamento morreu na quinta estação. Nosso casamento morreu na quinta estação. Na estação de Monteros. Nosso casamento morreu na quinta estação.
eu fico feliz que eu não assisti os ensaios em casa e fiquei no quarto fazendo a Thalita dormir. Porque é lindíssimo. Tem muita coisa a gente está construindo ainda. Aqui, na verdade, é o piano branco que vai estar lá. Vai ter um pianista de verdade. Toda a luz muda também, né? Tem bastante coisa assim pra mudar. O Wendy toca tudo. Ele pega uma flauta, ele pega um sax, ele pega uma... Perigoso, né? Deve ser. Mas Ted, apesar da construção toda, tá lindo. Tá lindíssimo. É, né? Nossa, então quando os dois atuarem assim, como casal e um puxou o outro, foi lindo. Assim. Eu chorei bastante. É? Vocês tocaram meu coração. Eu Mas amo. deu pra entender. Meu Deus, eu achei que eu tava. Nem eu. Você vai ver o Joel, né? Ela tá chorando. Ela tá chamando. Mas é. Assim, eles pegaram esse texto agora, bem recente, né? A Laura teve que decorar, tipo, basicamente há 2 semanas atrás. E é um texto de mais de 5.000 palavras, né? O Wendy tá pegando os instrumentos também, alguns ele já toca pra caramba, mas tá correndo atrás, né? Eles podem ficar juntos no final? Eu sabia que era verdade. Existe uma versão. Calma, cara. Mas eles ficaram juntos. Eles podem. A gente É o meu pode Julieta. Romeu e Julieta. Mas é. Pontos positivos e negativos? Ai, gente, é que quando algo te toca, eu sei que como olhar de direção, a gente pode fazer algumas coisas pra Sim. afinar mais, mas olhar de espectadora foi muito lindo, assim, a atuação de vocês, a Lucas, entrega. parou? A Laura é muito linda, ela nos envolve dentro da história, mesmo a Thalita